Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou gravando essa mensagem aqui para me dirigir aos irmãos. Ontem já falei sobre isso no culto e quero reforçar aqui. Hoje pela manhã eu estava orando em favor da vida do pastor Jorge Linhares, pastor da Igreja Batista Getsemane e também presidente do Colégio Batista Getsemane, ou do Colégio Getsemane. Eu estava apresentando a vida dele diante de Deus, estive refletindo sobre este assunto e me perguntando por que ele foi chamado para comparecer diante do Ministério Público do nosso estado, aqui de Minas Gerais. Por que ele foi chamado? E aí fica a pergunta, ele foi chamado porque roubou, porque mentiu, ou porque enganou as pessoas, usou da boa fé das pessoas. Não. Ele foi chamado simplesmente porque, em resposta até mesmo a algo que havia feito no sentido de atingir as famílias, as crianças. Então, é algo que foi feito em resposta a isso, mostrando que nós devemos defender a família como instituição divina. A família, ela é uma instituição divina. Então, ele foi chamado por causa disso. E eu quero dizer o seguinte, irmãos, a perseguição não é simplesmente contra o pastor Jorge Linhares ou contra o Colégio Getsemane. Isso é contra a igreja do Senhor, é contra o povo de Deus e contra aquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos na família como projeto de Deus. Nós acreditamos que as crianças são herança do Senhor e cabe a nós zelar, cuidar. Então, o que a gente tem visto é o seguinte, é que há uma campanha, e isso, irmãos, muitas vezes a gente fica de cá, e eu, inclusive, quando estava orando por ele, entregando nas mãos do Senhor a vida, porque o pastor Jorge Linhares é um homem de Deus, e eu estava orando por ele, eu sei que ele vai comparecer, vai estar levando os seus advogados, mas eu estava levando a causa dele diante daquele que é o maior de todos os advogados, nosso Senhor Jesus Cristo. E diante daquele que é o juiz de toda a terra, o nosso Deus. A Bíblia diz que o Senhor é o juiz de toda a terra, e o juiz de toda a terra fará justiça. Então, a gente não pode se acomodar, porque amanhã é ele, depois é um outro, e depois será nosso. Agora, por quê? Então, é uma campanha, há uma campanha contra a igreja, contra o povo de Deus, que está se levantando. Não é uma questão de A ou B, é uma questão de valores, de princípios. E algumas pessoas, quando sobem ao poder, seja através da política, ou enfim, quase tudo é político, através do voto, ou através de concurso, e chega aos altos escalões da nossa nação, acha que o Brasil é o quintal das suas casas e pode fazer o que quiser. Não, não pode. Não pode. O Brasil é dos brasileiros, o Brasil é nosso, é o lugar onde criamos nossas famílias, é o lugar onde nós servimos a Deus. Então não podemos. Eu não creio num paraíso na terra, sabe, irmãos? Não, eu não creio. Não creio num paraíso na terra. Eu creio que a nossa morada definitiva não é aqui. Mas enquanto aqui estivermos, a Bíblia manda que nós oremos pela paz da cidade onde estamos. E quando o povo de Israel, inclusive, foi levado cativo para a Babilônia, o Senhor falou com eles através do profeta. Plantem vinhas, comercializem, casem, gerem filhos e orem pela paz da cidade.
Então, nós precisamos sim orar pela paz, orar por aqueles que estão investidos de autoridade, mas não permitir que estas pessoas, porque está num nível de poder, acha que o Brasil é o quintal de suas casas e que eles podem fazer o que quiser. O outro lado pode agredir as famílias com palavras, pode afrontar, mas quando levanta o povo de Deus, quando levanta um servo de Deus que tem voz, que é alguém, vamos assim dizer, de uma certa influência, aí vem essa perseguição. Vem essa perseguição. Então é uma perseguição contra a igreja. Contra a igreja. Hoje a gente não faz nada. A gente acha, não, isso é assim mesmo. Não, não é assim. Não é. Então nós não podemos concordar com isso. A palavra de Deus diz que nós não devemos concordar com este século. Nós não podemos estar aceitando e nos ajustando a esse padrão que aí está. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina a orar pelas nossas autoridades. Nós, o povo de Deus, somos ensinados pelas Sagradas Escrituras a orar pelas nossas autoridades. Nós devemos respeitar as nossas autoridades, mas desde que elas não nos coloquem em confronto com esta Sagrada Escritura, desde que eles não nos coloquem em confronto contra Deus, porque entre eles e Deus nós obedeceremos ao Senhor, é o que a palavra de Deus nos diz. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Nós oramos pelas autoridades de todos os níveis, nós colocamos as autoridades diante de Deus, oramos pelas autoridades, apresentamos as forças de segurança, apresentamos as forças armadas, nós oramos por aqueles que estão investidos de autoridade, para que eles possam governar esta nação de maneira justa. Todos, desde o mais alto até o mais baixo, nós oramos, colocamos diante de Deus. Se há um povo que ora e que tem respeito, é o povo de Deus. Mas eles não podem querer nos colocar contra esta palavra, porque se eles nos colocar, vamos assim, para ter que decidir se obedecemos a eles ou a esta palavra, nós vamos obedecer à palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, que Deus possa estar dando graça ao pastor Jorge Linhares, e que aqueles que estão investidos de autoridade em nossa nação saibam, melhor dizendo, que o Brasil é de todos os brasileiros, de todos. O Brasil não é o quintal da casa destes que estão nos escalões do poder. Seja ele no executivo, seja ele no judiciário, seja ele no legislativo, aonde eles estiverem. O Brasil não lhes pertence. O Brasil é dos brasileiros. E enquanto estivermos nesta terra, porque nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem, mas enquanto estivermos aqui, nós vamos amar o Brasil, nós vamos orar por ele, nós vamos zelar para que, enquanto Jesus não vem para buscar a sua igreja, os nossos filhos e nossos netos tenham um país melhor, onde eles possam viver em paz e dignamente, respeitando, mas sendo respeitado também. Eles precisam respeitar a nossa fé, precisam respeitar. Nós cremos na família como projeto, e eles não vão conseguir destruir, porque quem instituiu a família foi Deus. Deus instituiu a família lá no Éden. Deus instituiu a família. Na verdade, a família está instituída desde a eternidade no coração de Deus. E eles não vão destruir. Então, nós estamos aqui, enquanto estivermos nesta terra, enquanto estivermos aqui, vamos orar, vamos abençoar nossa nação, vamos respeitar nossas autoridades, desde que eles não nos coloquem para e contra esta palavra. Porque maior é o Deus que nós servimos. A nossa vida pertence ao Senhor. E eles não vão fazer do Brasil o que muitos estão fazendo por aí. Não vão. E aí cabe a você e a mim, irmão, ter mais compromisso,
mas responsabilidade, e entender o seguinte: que país que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos. Portanto, que Deus possa estar abençoando o Brasil e que esse país seja um lugar de paz, para que possamos realmente continuar seguindo e servindo ao Senhor na liberdade do Espírito. E quando Jesus vier, então iremos embora com Ele, porque, como eu disse, eu não creio no paraíso na terra. Não. O Senhor irá criar novos céus e nova terra para aqueles que amam a Ele, para aqueles que obedecem e andam em conformidade com a sua palavra. Mas enquanto estivermos aqui, vamos plantar, vamos vender, vamos colher, vamos ver nossos filhos e netos casarem e vamos estar orando pela paz da nossa cidade. Que Deus abençoe a vida do pastor Jorge Linhares, que Deus abençoe o povo de Deus em nossa nação e que o remanescente fiel se coloque na brecha da oração e do temor a Deus. Deus abençoe a todos, uma semana de bênção, de vitória para os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Shalom, shalom.